Oi, gente, tudo bom? Esse é o primeiro vídeo do blog. Tô um pouco animada, um pouco ansiosa e um pouco nervosa também, porque eu sou tímida e eu tenho que falar um pouco alto, porque eu tô com uma máquina agora não muito boa, de qualidade. E assim, primeiro vou me apresentar, né? Eu sou a Cíntia do blog Gaveta Feminina, vocês que me acompanham já devem me conhecer um pouquinho. E eu comecei agora com a ideia de fazer vídeos pra cá, porque já faz 4 ou 5 anos que eu tenho blog e eu ainda não fiz nenhum vídeo. Eu tava pensando assim, chegou na hora de eu interagir um pouco mais com as meninas e tal. E daí me apareceu essa oportunidade de gravar e eu preparei uma pauta hoje que é pra falar sobre uma coisa que eu gosto bastante, que são livros. Só que eu tô me desapegando deles. Eu me mudei agora, faz pouco tempo, uns 3 meses, pra Curitiba, pra capital. Eu sou de Foz do Iguaçu, tá? E assim, tá só acumulando os livros, eu já li a maioria deles. E eu tô tentando arrumar um novo dono, né? Tipo, não cabe mais na minha gaveta, mas pode caber em alguma daí de vocês. Então, eu queria falar um pouquinho sobre alguns dos livros que eu vou estar deixando disponível para venda aqui pelo blog ou pelo site da enjoei.com barra loja de gaveta, que vocês podem estar encontrando lá por um preço bem acessível. Bom, eu vou mostrar alguns dos meus, os dois que eu mais gosto, né, que são do John Green, que eu vou falar um pouquinho sobre eles pra vocês, que é esse aqui, é Will and Will, tá? Eu comprei ele acho que ano passado, retrasado, não me lembro, foi bem, tipo, depois que eu li o livro A Culpa das Estrelas, que daí eu me apaixonei, assim, daí eu pensei, eu adorei o autor e tal. Aí eu investi em comprar alguns livros dele e o segundo livro que eu comprei, na verdade, foi esse aqui, Quem é Você, Alaska? Tá vendo? Eu até comentei em uma postagem no blog, uma resenha, assim, contando um pouco sobre a história e tal. E assim, eu tô me desapegando dele, apesar de ser super difícil, porque eu acho tão linda minha estante, minha prateleira, cheia de livros, só que não tem mesmo como eu deixar lá no apartamento. E meus pais, né, vou deixar aqui em casa porque, né, só vai ocupar espaço e juntar poeira. Então, daí eu tô deixando disponível qualquer um desses livros por R$ 12, dependendo, acho que esse aqui é R$ 12, tá? Esse e o Will and Will. Eu comprei a maioria deles, acho que cerca de R$ 30, alguma coisa assim. Todos estão super bem conservados. Então eu queria mostrar um pouquinho. Esse que você Alaska, tipo, dá pra ver que as folhas, sabe, tão bem conservados mesmo. E assim, esse livro que eu ganhei de presente da Britney, que quem me conhece sabe que eu sou fã da Britney, né? E que se chama Britney Spears, Menina Perdida. Ela é uma biografia não autorizada da cantora, né? Que conta algumas coisas, tipo, meio tensas, assim, sobre a carreira dela, tal. Tipo, quem gosta, vale a pena ler, tá? Tem outros aqui que eu nem cheguei a ler, sabe? Isso é muito triste, de verdade. Né? Teve alguns livros que eu ganhei e tal, que eu não cheguei a ler, porque, na verdade, tipo, eu começo a ler um livro, eu tenho que terminar de ler aquele livro pra começar outro. Só que daí eu terminava o livro, comprava um outro que eu queria. Aí eu acabava não lendo o outro que eu já tinha, sabe? Tipo, daí ficou meio assim. E daí eu tenho esses dois livros, que é Eu Te Amo, Philip Morris, Golpista do Ano, que foi o livro que originou o filme, que a história, tipo assim, sei mais ou menos, tá? Que eu não cheguei a ler tudo ele. É, é de um relacionamento amoroso, assim, alguma coisa assim, entre dois homens, e um deles é um golpista, assim, tipo, ele vai ser preso ou foi preso. Putz, não vou falar nada pra vocês, porque senão eu vou estar mentindo, daí eu vou falar tudo errado e daí vocês vão me culpar depois. Mas enfim, eu li umas resenhas sobre esse livro, parece ser bem legal, assim. Só que, né, tá aqui, eu não sei. Esse livro aqui eu comecei a ler, gente, eu sei que tem gente que gosta. Eu, particularmente, assim, não fez muito meu estilo, sabe? Porque... eu vou vir um pouquinho mais aqui pra frente. Pra ver. Será que assim fica melhor? Vai ficar só minha cabecinha. Enfim. Esse livro aqui, O Morro dos Ventos Uivantes,
eu comecei a ler ele, só que ele tem um vocabulário, cara, que, putz, eu não curto muito, sabe? Tipo, meio antigo o livro, sabe? Ele tem um, tipo, voz me ser, quase, assim, tal. E eu gosto mais de livro adolescente, sinceramente. Eu sou, tipo, uma velha que gosta de coisa adolescente, tipo, teenager. Eu, tipo, minha alma é forever young. Aí, assim, bom, livro favorito da Bella, da série de Crepúsculo. Eu comprei esse livro, achando que eu ia ler, que ia gostar, porque é um clássico, na verdade. Se eu não me engano, tem um filme também que depois fizeram um remake, né? Se eu não me engano. E só que eu não assisti nenhum, eu falei, eu vou ler primeiro o livro, depois assisto o filme, e acabou que eu não fiz nenhum dos dois, né? E ficou aqui, tipo, só de enfeite na minha prateleira. Então também ele tá disponível, tô vendendo por R$12, qualquer um deles, tá? Que também vai estar disponível na minha lojinha lá, no Enjoei/loja de gaveta. Esse livro é muito fofo, sério, eu adoro esse livro. É extraordinário. Esse livro é lindo, eu dei risada, eu chorei com ele. Ele conta uma história. Nossa, tô meio ofegante, né? Porque tô falando muito rápido. Enfim, ele conta uma história. Aqui, ó. Vou ficar aqui do ladinho de vocês. Sobre um menino que ele, na verdade, ele é um pouco diferente dos outros, sabe? Ele tem tipo uma deficiência, uma doença, que eu não me lembro o nome agora. Que só muda a aparência dele. E aí, o que acontece? Tem toda uma história, tipo, menino do colégio, sofre bullying e tal. Daí conta um pouco da história, tipo, pelos capítulos da irmã dele, da mãe, do pai, do cachorrinho dele. E, tipo, é muito lindo, sabe? É uma história muito legal. Tanto que aqui atrás do livro tá escrito uma coisa bem bacana. Ó, não julgue um menino pela cara. Daí aqui, tipo, não julgue um livro pela capa, daí riscadinho, sabe? Eu achei muito fofo. E daí, assim, ó. O ponto de vista de uma criança que, ciente de sua estranheza e de seu deslocamento no mundo, cria um manifesto em favor da gentileza. Tipo, é lindo esse livro, acho que vale super a pena. E esse aqui tá R$12 também. E tá novinho, sério. Vocês vão amar esse livro. Gente, eu não quero que o vídeo fique muito comprido, e ainda mais porque eu não sei editar direito, então vai ficar, tipo, sem corte. Então eu vou falar bem rapidão agora. Esse livro aqui, Os Diários de Carrie, eu tô vendendo por R$15 esse. Ele tá novinho também. Eu paguei meio caro, assim, acho que foi 45, por aí. E aí, eu também eu li metade desse livro. Ele é muito legal, só que na época eu comprei um outro e daí acabei deixando ele de lado, e eu sei que eu não vou retomar a leitura dele, porque eu tenho muita coisa pra fazer agora. Eu poderia deixar guardado e ler depois, mas eu sei que isso não vai acontecer. Então, assim, pra quem gosta, né, é a história da Carrie Bradshaw de Sex and the City antes dela se tornar Carrie Bradshaw de Sex and the City. Ou seja, é muito legal. Até teve depois uma série, né, sobre o livro, e que também se chamava Os Diários de Carrie. Muito massa. Enfim. Daí tem esse livro aqui da Lady Gaga que eu comprei, né, uma época que eu era fã, assim, tipo, curtia. Também tá novinho. Eu comprei mais pelas imagens. É muito legal, tipo assim, é uma biografia também não autorizada dela, que tem umas fotos bem bacanas, conta sobre a história da Stephanie, né, tipo, antes de Lady Gaga, fala um pouco sobre a adolescência dela, como ela começou a fama. O nome se chama Lady Gaga, a Revolução do Pop. E esse livro me ajudou a escrever o meu TCC, que eu não sei se eu comentei com vocês no blog e tal, que eu fiz o meu TCC baseado, tipo, na música, né? Que o tema era a influência da música pop na moda atual. Então, daí, tipo, ele me ajudou bastante. Tem umas coisas, assim, que eu dei uma citada, né? Tipo, citei algumas coisas sobre esse livro no meu trabalho, assim, tipo, ficou muito bom. Né? Então são esses os livros, meninas. Daí eu quero deixar um beijo pra vocês. Eu peço desculpa porque eu tô, tipo, minha primeira vez fazendo vídeo. Eu ainda tenho que aprender um pouco as manhas, assim, pra falar um pouquinho melhor com vocês. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado, que vocês acompanhem, que eu pretendo trazer um pouco mais de vídeos pra cá. E quero deixar um beijo e visitem minha loja lá no enjoei.com/loja de gaveta, tá? Eu sou a Cíntia e é um prazer aqui estar falando com vocês, tá? Beijo, tchau!